Portanto, eu não preciso que o algoritmo me forneça nada. Eu gosto, como curioso que sou, porque a humanidade é curiosa. Como curiosa que a humanidade é, tem que ir à procura. Não precisa de uma máquina para sugerir. Mas eu preciso é de uma máquina para sair de mim mesmo, não é para entrar mais em mim mesmo. Para entrar em mim mesmo, eu tenho-me a mim próprio. Obrigado. E, portanto, agradeço muito a simpatia, tomo como referência, mas eu prefiro partir à procura do diferente. Claro. É que a máquina não me sugere o diferente. A máquina nunca me sugere o contraditório. Não, eu quero o contraditório. Olá a todos e bem-vindos ao DECPod, um podcast da DECO. Hoje temos connosco um viajante, escritor, homem de palco por excelência, confessando abertamente que é na estrada que se reencontra. Símbolo inquestionável da música portuguesa e que não prescinde de ter e ser uma voz ativa da sociedade. O meu nome é Mariana Almeida, tenho comigo o André Regueiro e vamos conversar com o Pedro Abrinhosa. Olá Pedro, bem-vindo. Olá, boa tarde. Viva Pedro, naturalmente queria começar por te agradecer ter disponibilizado um pouco do teu tempo para aqui partilhares connosco aquela que é a tua visão do mundo e também da sociedade de consumo, e começaria por te perguntar, na tua perspectiva, que desafios enfrentam os músicos e também os autores perante as atuais exigências dos consumidores? Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que estejam a ouvir este podcast, e obrigado, Mariana e André, por este convite, e à DECO por esta oportunidade e pelo trabalho que têm feito. Os músicos, de uma forma geral, enfrentam logo, à partida, um problema que é um problema sistémico já há muitos anos, é os instrumentos são caros. Uhum. E os instrumentos ainda são tributados de acordo com um critério que me parece que deve ser revisto, que é um critério de uma excessiva carga fiscal e, portanto, quando a música é também uma área não só pedagógica, mas é uma área de fuga interior para a maior parte dos jovens e menos jovens que querem ter uma atividade que lhes permita, no fim de um dia de trabalho ou no fim de um dia de aulas, exorcizar, expurgar uma certa dor interior, ou então comungarem num espaço comum, e quando isso é possível, agora em pandemia, não é? E quantos grupos são feitos pela necessidade que existe de estar com os amigos? A maior parte dos grupos nasce assim. As bandas de garagem, não é? Genuinidade, não é? A começar pelos Beatles, não é? Os Beatles são um grupo absolutamente orgânico, que não é fabricado por nenhuma editora, não é produto de nenhum concurso de televisão. Portanto, não é fabricado. Os Beatles, certo, como os Rolling Stones, como uma série de ensinamentos, os Arctic Monkeys, por exemplo, mais contemporâneos, os Sigur Rós, os exemplos são muitos. Eu estava a tentar a banda do Tom York. E quer dizer, a própria Billie Eilish, com o irmão, juntam-se mais no recente. Quarto, exato, muito mais recente, juntam-se no quarto desta por uma necessidade de fazer música. Ora, claro, os instrumentos são de facto caros, não é? Os instrumentos são mais caros que os computadores. É por isso que muitos dos músicos se viram para o computador como uma arma, como um instrumento de produção. Mas, na realidade, o instrumento em si, o piano, a guitarra, que são os mais clássicos, a bateria, são instrumentos que ainda levam uma carga fiscal grande. E, portanto, esse é um dos grandes problemas que nós temos na origem. Não é? Pedro, desculpa, e a questão dos direitos de autor? A DECO, só para teres uma ideia, a DECO tem um departamento, a DECO Jovem, que trabalha com os mais jovens nas escolas, e vamos às escolas levar questões de consumo, e uma delas foi um projeto recente que chamamos Brain ID, onde alertávamos para essas questões, ou seja, para respeitarem a propriedade em pequenas coisas, como fazer qualquer trabalho, citar a fonte e respeitar a propriedade intelectual do outro. Essa não é uma questão que ainda, apesar de tudo, há alguma desproteção, digamos assim, aos autores e aos músicos? Permite-me aí, André, sim, tens razão, isso existe. Eu há bocado estava a falar meramente dos instrumentistas, certo, a maior parte dos quais não são autores, são instrumentistas, são, digamos, um guitarrista numa banda
pode ser autor, geralmente não é, ou um baterista, participa num conjunto, num grupo. E o que eu queria só dizer, porque levantou-se a questão da dificuldade, há uma dificuldade material para além do instrumento, que é o espaço. Os espaços são fundamentais. E já agora eu queria só terminar esta questão, que é, cumpre muitas vezes às autarquias disponibilizar muitas vezes espaços que estão vazios, industriais, por exemplo. Isso acontece na Alemanha, acontece na Dinamarca, acontece na Suécia. A autarquia disponibiliza para bandas salas de ensaio, porque é um dos grandes problemas, não é? E já agora, esta questão dos instrumentistas se voltarem para o computador como meio de produção, absolutamente legítimo, que aliás hoje em dia substituem muito o instrumento, não substitui o instrumento de uma forma espiritual, ou seja, um computador reproduz uma guitarra, mas a relação do homem com a guitarra é uma relação anímica, é uma relação anímica no sentido de alma, não é? É uma relação orgânica de fusão quase, não é? corpos que se fundem. Exatamente, Se fundem, exatamente. não é? Aliás, a imagem, esta imagem, eu sei que a imagem do violoncelista ou da violoncelista que abraça o violoncelo, não é? Sim, É uma imagem até sensual, no sentido da posse do instrumento. Isso, apesar do computador imitar, o computador não é. E portanto, há sempre essa frieza da distância. E, portanto, em primeiro lugar, os instrumentos, em segundo lugar, o espaço. E uma vez mais, aqui a questão do papel do Estado e do Estado regional, do Estado local, do Estado central, nessa uma excelente questão. Já agora, André, só para responder, à questão do direito de autor. Ora, quando começam a emergir os meios digitais, no início dos anos 90, quando começa, digamos, a internet a aparecer, eu devo dizer, eu tenho talvez o segundo site ou o terceiro site português. O site abrunhosa.com existe desde 1993. E em 93 existia o site do Instituto Camões, existia um site não muito da Amália Rodrigues, quer dizer, não estava muito atualizado, mas foram os primeiros. E o meu terá sido talvez o terceiro. E foi desenvolvido em conjunto com a Universidade Nova, e já na altura se inferia que o meio digital ia ser extremamente forte. Ora, isto é em 93, em 95 há uma reunião da Polygram, hoje em dia é Universal, é Universal, há uma reunião magna da Universal, e essa reunião tem o presidente da companhia, o Adam Levy. Nessa reunião eu participei enquanto músico, conjuntamente com o Elton John. Porquê? Porque ele, enfim, é um colosso, não é? Mas na altura eu vendia bastantes discos na Europa e, portanto, fui convidado para a reunião, para atuar, etc. E o Adam Levy faz um discurso em 95, no qual diz a todos os escritórios que estavam reunidos nessa reunião, uma reunião que demorou uma semana, nós fomos apenas à parte final, mas durante esse debate que existiu entre todos os departamentos, de Miami à Tailândia, de Hong Kong a Berlim, estava tudo lá. Os CEOs, digamos, da Universal, de todo o mundo. E ele diz esta frase, absolutamente estrondosa, diz: meus caros, preparem-se porque daqui a 10 anos, portanto estamos aí em 95, em 2005 dizia ele, daqui a 10 anos, 90% do tráfego do nosso comércio vai passar a ser digital. E o que quer dizer, hoje nós vemos isso como uma coisa banalidade. Sim, coisa banal, exatamente. Na altura, há um quarto de século é um bocadinho mais difícil, sim. Na altura, entender isto. Eu sinceramente não percebi a que é que ele estava a referir. Eu não percebi. Como é que? Porquê? Porque a internet era ainda titubeante. Claro. Não existia sequer, as redes sociais não existiam. Ponto final. E, portanto, eu perguntava-me, mas espera aí, como é que os discos vão passar a ser vendidos pela internet? Isso sou eu que sou burro. Mas o Adam Levy, que é considerado um dos grandes homens da indústria em todo o mundo, realmente, enfim, tinha não só inside information, claro, mas conseguiu prever esta realidade. E a Universal preparou-se, a Sony preparou-se, estamos a falar das grandes multinacionais, claro. a EMI preparou-se,
de facto, quando emergiu o digital, as editoras estavam preparadas. Mas, simultaneamente, quem é que se preparou também? As sociedades de autor. As sociedades de autores prepararam-se. Agora a questão é a seguinte, portanto, os direitos são cobrados na esfera digital. Sim. Não há dúvidas. Eles são cobrados, são distribuídos, sobretudo em Portugal, pela SPA, que faz uma gestão absolutamente descorreita dos direitos e que os distribui pelos seus 24 mil autores. E eu queria apenas dizer que aquilo que se passa é que a percepção que nós temos, autores e músicos, da cobrança que é feita, não é a distribuição, é a cobrança que é feita à cabeça, às entidades que difundem os meios digitais, quais é que são? Ora, aqui é que o Adam Levy nos devia ter alertado. Porquê? Porque ele diz assim, daqui a 10 anos, 90% do tráfego do comércio vai ser digital. Certo, a minha pergunta foi, eu não entendo como, mas o que é certo é que a máquina estava a preparar para isso. E formou-se um grupo que se chama GAFA, que vocês conhecem bem. O GAFA é Google, Amazon, Facebook e Apple. Esse grupo, esse conglomerado, que inclui naturalmente o YouTube, esse conglomerado é um cartel, são 4 grandes estruturas que detêm 99,9% de comércio. Ora, onde há um cartel, há sempre corrupção. Onde há um cartel, há sempre hegemonia de poder e, portanto, há sempre distorção do mercado. Distorção do mercado, exatamente. E é impossível aos autores e às sociedades de autor mudarem estas regras. Porque o consumidor, em primeiro lugar, habituou-se a que é gratuito. Em primeiro lugar. Aparentemente gratuito. Aparentemente gratuito. Ora, sim. Leva-nos a outras questões. Exatamente. Mas pronto. Habituou-se a que é gratuito, e já agora nós podemos dissecar esta questão, habituou-se a que é gratuito, tudo bem, eu clico e tenho aquele produto. Certo. Pronto. Compensação imediata, eu tenho um produto imediatamente, o que é fantástico. Sim. Nós temos aqui que dizer o seguinte, quando o consumidor vai ao YouTube, que é geralmente a grande plataforma, e clica para ver, imaginemos, para ver Weeknd, que é um músico extraordinário. Eu adoro Weeknd. Quando nós vamos ao YouTube ver Weeknd, temos que saber que por cada clique o Weeknd recebe 0,00001%. E os outros 99%, mas o número é este, os outros 99,9999 são para o YouTube. Pronto. Para a plataforma. Pois. Para a plataforma. Não é igual para todas. O Spotify é diferente, mas não é muito diferente. O Tidal é diferente, mas também não é muito diferente. Tem a ver com a dimensão de cada um. A remuneração, mas a desproporção é sempre gigantesca. Não. Ou seja, os GAFA, Google, Amazon, Facebook e Apple, dividem entre si um bolo gigantesco de faturação. E essa faturação tem a ver com o clique do consumidor. E agora esta questão que o André coloca a resposta é esta. Porquê é que não é gratuito? Porque, em primeiro lugar, o consumidor leva com um anúncio. E o consumidor só leva com um anúncio porque o consumidor é ele próprio o consumido. Claro, porque aceita isso através dos seus dados, claro. Exatamente. Ele registra. É o produto. Exatamente. O consumidor é o produto. Portanto, é gratuito. Calma. O consumidor forneceu os seus dados, o seu e-mail, e cada vez fornece mais dados, e cada vez mais, e cada vez mais. E, portanto, o consumidor passou a ser o produto. E o vídeo do Weeknd é o pretexto para o consumidor se produzir. Certo. Claro. Mais nada. E, portanto, mas em termos de direitos de autor, o desequilíbrio da remuneração que os GAFA fazem dos nossos conteúdos, os GAFA fazem uma utilização dos nossos conteúdos cuja desproporção na distribuição do lucro é exatamente esta. Primeiro, 99% para os GAFA, 1% para o autor, e no meio disto tudo, o grande produto não é o autor, é o próprio consumidor. Certo. E essa é uma questão em que a DECO quer intervir, e a Mariana tem feito um grande trabalho nesse respeito, que é o consumidor perceber que é um produto. Aliás, essa é a primeira grande questão. O consumidor muitas vezes
Sim, e é a questão que eu estava a dizer e que o consumidor não tem noção, ou seja, para além de ele ser o produto e os seus dados serem o produto, eles muitas vezes não têm noção e que é tão o produto que, na verdade, quando nós primeiro inserimos os nossos dados para ser uma plataforma e depois até partilhamos, não é, através dos tais GAFA, não é, estas o que gostamos, o que não gostamos, nós também estamos a partilhar-nos a nós próprios, não só no sentido da imagem, mas a partilhar aquilo que gostamos e, portanto, a difundir, digamos assim, o tal acesso àquele meio que nos fez produzir, no fundo, o nosso próprio conteúdo e, portanto, nós somos um conteúdo que está constantemente na cadeia de produção sem nos apercebermos, o que é assustador, por um lado. E por outro, pronto, também coloca aqui alguns desafios, mas a nível de regulação também já se está a pensar muito nisto e Sim. o que era assustador é não se perceber que haveria alguém acima, não é, que pudesse estar atento a isto e regular. Agora já há algum calma no sentido de, ou pelo menos um sentimento de apaziguador no sentido em que, ok, já estamos atentos, já estamos a tentar regular, já estamos a tentar pensar nisto, como devemos proteger mais estas questões, não só da perspectiva do consumidor, mas também da perspectiva do autor. Portanto, esta perspectiva é muito, muito interessante e é ótimo estarmos aqui a partilhá-la. Uma das questões assustadoras nesta... Começa por ser, a internet é um instrumento de paz, é um instrumento de conhecimento. E eu gosto de ver assim as coisas, quer dizer, a técnica, reparemos nesta alegoria, a técnica, desde sempre, quer dizer, desde sempre. O homem que utiliza uma pedra para esfolar um esquilo há 45 mil anos, está a produzir a técnica para... Enfim, agredindo a natureza, mas este equilíbrio ecológico há de ser sempre uma batalha que nós estaremos sempre a lutar. O homem matou o esquilo ou o urso e utiliza uma pedra, aliás, já o matou com uma lança técnica, utiliza uma pedra para tirar a pele, ou nova técnica. Portanto, a técnica tem sempre este propósito de ter uma utilidade. Mas o mesmo homem ou outro homem pode pegar naquela mesma pedra e pela calada da noite assassinar o seu companheiro de tribo. Portanto, para entendermos melhor esta questão, o mesmo lápis serve para escrever um soneto ou para furar um olho. É o mesmo lápis. Sim. E é a mesma mão. É a mesma mão. Portanto, a questão é sempre uma questão ética, não é? A técnica é sempre amiga do homem. Exato. Até o momento em que a mão do homem, eticamente, a executa de forma errada. É? Ou seja, a solução é sempre o homem. É verdade, é isso. A solução e o problema são sempre o problema. Eu ouvi a galinha. Sempre o homem. Portanto, a internet está certa. Certo. Como meio de conhecimento, eu tenho visto na internet filmes que há uns anos atrás eu precisava de levantar-me às 8 da manhã, vestir-me, tomar banho, vestir-me, etc. E ir depressa à sessão do Trindade, no Cineclube do Porto, porque ia passar um filme de Fellini. E eu ia, ao domingo de manhã, às 8 da manhã, 9 da manhã, lá ia eu, e chegava, claro, às 11 da manhã já estava cansado para o dia todo. Ao domingo. Hoje em dia... Na cama, à noite, à tarde, posso clicar e ver Bergman, Fellini, Visconti, tudo o que eu quiser. Mas o que é que o meu dedo escolhe ir ver? Pornografia? Violência? Claro. A decapitação pelo Estado Islâmico dos raptados? Portanto, esta questão é uma questão filosófica, naturalmente, entre o homem e a técnica, que tem a ver com a utilização que o homem dá à técnica, que foi feita para outros fins. Eu que posso utilizar a internet como fonte de conhecimento, como fonte sublime de conhecimento. Eu tenho hoje em dia acesso, através da internet, às maiores bibliotecas do mundo, como nunca tive. E museus, não é? Não há precedente. Não há precedente nisso. E mesmo assim... 90% dos consumidores na internet escolhem ver subprodutos, sobretudo relacionados com a violência, e esse é o problema. E, portanto, uma das questões que se coloca, e foi aqui muito bem colocada pela Mariana, é este excessivo fornecimento de dados que se dá voluntariamente, e cada vez mais porque, e utilizando uma velha metáfora dos índios da cota, que é, se nós depenarmos uma galinha
uma pena por dia, ela não nota, mas chegou ao fim de 100 dias, está depenada. Exatamente. Está depenada, é a história do sapo na panela. E é isto, quer dizer, nós habituámos a aceitar aquelas condições, sim. E a subscrever aqueles cookies, que já nem sabemos sequer. O que é e alguma inconsciência, não achas, Pedro? Alguma inconsciência. As pessoas hoje em dia dizem tudo que sim porque querem ter rapidamente acesso e portanto, temos que trabalhar a montante, claramente. Ora bem, a questão é exatamente essa, a tal recompensa imediata, não é? Portanto, nós nem sequer pensamos. Mas também há o exagero dos dados que se fornece, não é? Há o exagero dos dados que se fornece. E mais, quer dizer, as redes sociais estão inundadas de pessoas que utilizam, quanto a mim, de forma perigosa, os seus próprios filhos como instrumento de promoção, pode ser até perigoso, muitas vezes fornecendo a localização. E, portanto, os dados não só físicos, mas também mostrados, visuais, plásticos. Olha, aqui é a praia onde eu vou passar férias com os meus filhos. Isso é extremamente perigoso. Até para que é, não é? Para que é? Exatamente. Psicológica futura das crianças, não é? Sabes que é muito... Nós temos um roadshow que é o Net Viva e Segura. E então nós estamos pelo país a desenvolver assim ações de sensibilização aos jovens. E falamos sobre isso, sobre a privacidade, sobre a segurança. E estamos a falar de jovens entre os seus 14 a 17 anos, não é? E nós vamos até um bocadinho mais além, até falamos às vezes de assuntos algo tabus relacionados com este mundo da internet, falamos do facto de partilha de algumas imagens que podem, ser mais íntimas. E quando nós dizemos, mas vocês sabem qual é o efeito que isso vai ter? Quer dizer, sempre de uma forma muito lúdica também para os envolver, porque também já sabemos que se for, não é, dizer não devem fazer, eles fazem de certeza. Mas a verdade é, a reação que estes jovens têm é uma reação de espanto, no sentido em que o que é que isto pode dar, não é? Ou seja, a partilha subsequente, não é, de uma determinada imagem, de uma determinada localização, pode dar, e já há factos, já há situações reais que aconteceram e que surgiram exatamente por isso, por uma partilha que se calhar era dispensável, mas pronto, foi feita de forma completamente inocente. Mas é muito interessante dizeres isso porque de facto os jovens, apesar de serem muito tecnológicos, não é? Estarem muito imbuídos na tecnologia, partilham estas suas inexperiências relativamente ao efeito que a sua utilização pode ter. Portanto, isso é extremamente interessante, Eu acho que essa, digamos, inorganicidade, o facto de não haver contacto, o facto eu às vezes pergunto às pessoas, a exposição em última análise, há um filósofo coreano muito interessante, que tem um livro fantástico, chamado A Expulsão dos Outros, que fala desta questão das redes sociais. Quando nós não gostamos, expulsamos, bloqueamos. Acabamos por ficar reduzidos a uma ilha, não é? Uma ilha de diálogo. Isso vicia também, não é? Endogâmica, não é? Em que nos é recomendado, o algoritmo recomenda-nos o que nós já gostamos. Ora, se eu já gosto, não preciso que me recomenda. Estamos ali no aquário, não é? Exatamente. É exatamente dessa ilha que eu quero fugir. Portanto, eu não preciso que o algoritmo me forneça nada. Eu gosto, como curioso que sou, porque a humanidade é curiosa. Como curiosa que a humanidade tem que ir à procura. Não precisa de uma máquina para sugerir. Mas eu preciso de uma máquina para sair de mim mesmo, não é para entrar mais em mim mesmo. Para entrar em mim mesmo, eu tenho-me a mim próprio. Obrigado. E, portanto, agradeço muito a simpatia, tomo como referência, mas eu prefiro partir à procura do diferente. Claro. É que a máquina não me sugere o diferente. A máquina nunca me sugere o contraditório. Não, eu quero o contraditório. E se atentarmos, e os trabalhos, digamos, filosóficos e sociológicos estão cada vez mais nessa direção, claro que esta máquina, o chamado The Ghost in the Machine, não é? Este fantasma na máquina é grande parte responsável pelo clima de crispação que está a acontecer na internet ao nível das redes sociais, o clima de ódio, que acaba por alargar ao populismo, não é? E depois as pessoas ficam fechadas em ilhas e não dialogam entre si. Pronto, em primeiro lugar, esta nota de perigo. Mas em relação ainda a esta questão do fornecimento de dados, ainda estamos num mundo muito novo, em que os jovens que crescem na internet como um dado adquirido têm pouca experiência de rua, no sentido de que andar de carrinhos de rolamento a esfolar os joelhos não faz mal. Pelo contrário, só faz bem. Trepar muros e cair para o lado de lá também não faz mal. Subir às pareiras
para apanhar ninhos de pássaros também não faz mal. Quer dizer, faz mal aos pássaros, pronto. mas essa experiência, e vocês poderão verificar isso, por exemplo, ao nível do desporto. Qualquer professor de desporto vos dirá que cada vez mais as gerações são mais difíceis no capítulo da disciplina de educação física na escola, porque são cada vez mais sedentárias. E nesse aspecto há um filme que é paradigmático, que é o Wall-E. No Wall-E, um filme da Disney maravilhoso. No Wall-E, as máquinas fazem tudo e o homem não faz nada. E, portanto, cria-se uma sociedade de obesos. Sim. E esta sociedade de obesos acaba por ser confrontada com a sua própria inépcia, porque no momento em que a máquina toma conta, não existe sequer energia física para combater a máquina. E, portanto, como não existe uma realidade física do joelho no alcatrão, também não existe uma noção de perigo físico de violador à vista na internet. Sim. É verdade. Perfeito, É perfeita visão. Quer dizer, é mesmo isso. o sair à rua, o correr riscos é fundamental. Faz parte da aprendizagem. Confrontarmos com o mundo, porque a internet não é o mundo. A internet é, como dizia o Platão na alegoria da caverna, e esta alegoria é linda, porque o que é que diz? Diz assim, há uma sociedade que vive de costas para a luz, portanto a luz está nas costas, nunca viram a luz, e à frente tem uma parede, portanto o que é que eles veem na parede? Veem sombras, e aquela comunidade, geração após geração, vê sombras. Ora, para aquela comunidade, as sombras são o real. Pronto. E, portanto, tomam as sombras como o real, mas as sombras não são o real. São uma projeção do real. A internet, e já agora, para terminar a alegoria da caverna de Platão, quando um deles vê o real, tenta explicar aos outros. Olha, vocês sabem que isto que nós estamos a ver não é real. Isto é uma sombra, é uma ilusão. E naturalmente, não é linchado, mas quase. Era isso que eu ia dizer. Esse é o tolinho, não é? Ele é aquele tolinho. Exato. Não, ele tenta libertar os outros, mas naturalmente que ele é considerado louco e os outros tentam matá-lo. Portanto, quando se mostra a verdade a alguém, e esta verdade social, global, não é? Que é preciso mostrar, como tem feito, uma vez mais, eu refiro este nome, Byung-Chul Han, grande filósofo coreano que dá aulas em Berlim, fundamental ler, mas, por exemplo, Bukowski escreveu sobre isto, Lipovetsky também escreveu sobre isto. É importante, são livros fáceis de ler, que falam desta realidade. Eu aconselho os leitores da DECO e os ouvintes deste podcast a irem consultar. Mas, por exemplo, A Era do Vazio, um livro do Lipovetsky, que é esta era que estamos a traçar, fala disto tudo, não é? Mas quando nós tentamos trazer à realidade este correr riscos físicos no sentido da jornada, a viagem, e por isso é que eu chamei ao meu primeiro disco Viagens. Eu, a partir dos 13 anos, aos 13 anos eu fui viajar de mochila, aos 13 anos. E antes disso, então, Pedro, vou já Pois é, temos exatamente aqui, isso. Nós temos aqui, pronto, falando aqui um bocadinho do teu percurso, é exatamente isso que nós agora queríamos abordar, que é, de facto, começaste a tua formação na Escola de Música do Porto, depois passaste para o Conservatório e depois foste rumo aos Estados Unidos. E queríamos falar aqui um bocadinho sobre esse teu caminho, que no fundo já irias partilhar um bocado isso, mas fazendo aqui a conexão também com esta base de formação, gostaríamos de saber assim qual era o teu caminho e que nos partilhaste. Está a tua descoberta também. Pois, é isso, quer dizer, eu estou no Conservatório, aliás estou na Escola de Música de Porto e no Conservatório. O ensino é fundamental, portanto, aprender a técnica, a forma a forma, digamos, escolástica, científica da música, mas eu lia bastante e os meus heróis viajavam, o Tom Sawyer viajava, o Huckleberry Finn viajava, o Robinson Crusoe viajou-se e perdeu-se. O Gulliver viajava, o Ulisses viajava, quer dizer, todos viajavam, porque é que eu não vou viajar? Ora, é nesta viagem que eu ainda não acabei de fazer, continuo a fazer, claro. E que se chama vida, que é percebemos que viver e existir são duas coisas diferentes. Existir é o que faz um copo em cima de uma bancada. O copo existe. O ser humano vive. E agora, se nós... Ok, o copo é um objeto inanimado, então o copo nem sequer existe.
Então, ok, um animal, pode ser, um gato numa varanda, existe. Por muito que se divirta com um novelo, existe. Mas o homem tem um desígnio maior de descoberta, de sair da caverna para ir à Lua. Sim. Passaram 10 mil anos. Em 10 mil anos nós fomos à Lua e já estamos a ir a Marte. E esse é o desígnio do homem. Portanto, escola fundamental, mas a vida, a leitura fundamental, a vida fundamental. Vivenciar. Nesse sentido. Mas estamos a falar de que ano? Tu foste para os Estados Unidos? Eu comecei a viajar. Eu se começo a dizer o ano, os ouvintes começam a eu sou como o Matusalém. Não, é verdade, porque eu fiz tenho 13 anos. André, claro. Eu tenho 13 anos. Porque hoje toda a gente viaja, não é? Pois, tu és muito novo, mas quero dizer... Mas deixa-me só dizer uma coisa. Não sou nada. Tenho 60 anos, vou fazer 71. Deixa-me dizer-te uma coisa. Hoje em dia viajas em low cost, etc. Há Airbnb em todo lado, etc. Pois é isso. Na altura, viajar de avião, a minha primeira viagem em 74, viajar de avião era um luxo para a burguesia. Aliás, era um acontecimento. Eu vou viajar de avião, vou a Paris, deixa-me pôr o meu melhor vestido. Era um acontecimento, era o champanhe no voo, Exatamente. etc. Portanto, mas era isso que eu estava a referir. Um miúdo como eu não viajava de avião. Um miúdo como eu pegava na mochila, pegava em latas de supermercado, de feijões, de feijoada feita, propriamente dita, já não me lembro o que era, rancho, e enchia a mochila com o mais que podia de alimentação, meia dúzia de roupas, um tapete e um saco-cama, e eu partia para a estrada, de comboio até Paris. A viagem demorava 2 dias e meio, com os imigrantes, e a partir de Paris, Paris era tão distante como o Nepal. Repara, demorávamos 2 dias e meio para ir para Paris. Hoje em dia, tu 2 dias e meio não tens nenhum sítio onde chegas em 2 dias e meio, nenhum. Chegas à Austrália, chegas em 18 horas. Portanto, o que faz a viagem não é a viagem em si, quer dizer, não é... O que faz a viagem é o tempo que demora a viagem. Claro. E, portanto, foi com esse tempo, eu chegava à França já iluminado. Chegava à França, já tinha aprendido muita coisa. Sobretudo da vida dos nossos queridos imigrantes que viajavam comigo e que partilhavam comigo os frangos e foi uma experiência incrível, incrível. A partir dos 13 anos, eu tinha 13 anos. E depois chegava a Paris e a partir aos 14 anos fiz a mesma coisa, voltei a viajar aos 15, aos 16. Eu vinha de uma família, se queres, uma família burguesa, do Porto. O ano foi 74, no 25 de Abril tinha acabado de acontecer, mas eu já tinha a viagem programada. E portanto fui na mesma. Continuei a ir e fui todos os anos. Mas porquê é que eu digo que era de uma família do Porto privilegiada? Porque não se viajava. Pois, a minha pergunta era nesse sentido, não era tão fácil como isso. Não se viajava. O Portugal estava a sair do Estado Novo e até era difícil viajar por causa disso. As mulheres estavam averbadas nos passaportes dos maridos. Portanto, as mulheres não podiam viajar sozinhas. Certo. Ponto final. Essa é uma realidade quase outra. Nós íamos a Espanha, a Vigo, que é aqui ao lado. Eu sou do Porto, Vigo é aqui ao lado. Nós íamos a Espanha comprar caramelos e quando voltávamos a polícia revistava-nos o carro. Tem que abrir a mala, não é? Não, e eu lembro da minha mãe ter comprado uns chinelos em Espanha e ficou sem eles. Um chinelo. Foram, claro, para a mulher do inspetor que abriu mas estás a perceber, este era o país onde nós vivíamos e, portanto, ir viajar nessa altura era relativamente uma aventura, sobretudo porque não havendo low cost nem Airbnbs, e eu tinha que me desenrascar de alguma maneira. Portanto, dormia em albergues da juventude, dormia onde me acolhiam, e acolheram-me muitas vezes, dormia em cima de bancos de jardim, dormia onde calhava, mas ganhei sabes, olha, sobretudo o que eu ganhei foi uma autoconsciência, e esse risco de eu ir viajar aos 13 anos, que eu considero um risco, é realmente um risco, é o que talvez corresponda hoje os miúdos de 13 anos, a vida que fazem através do computador, a quantidade de horas que despendem a jogar Roblox, a jogar Minecraft, é tempo
que para já é o tempo, não é? E nós só temos este, não é? A questão é exatamente essa, é que o tempo, quando tu vês o tempo como um fio, Sim. tu aos 13 anos, tu não tens a noção que tu vais fazer este percurso, não é? Eu agora já tenho a noção que estou aqui, não é? Já tenho este bocadinho para fazer. Mas desperdiças mais tempo com muita facilidade quando és novo. Por isso mesmo é que nós sacralizávamos o tempo que passávamos na rua. Sim. O tempo passado na rua a brincar, a jogar futebol, pá, a vida de bairro. A vida de bairro. Sim. Mas faz parte do crescimento, não é, Pedro? É inevitável, não é? Estás a perceber? Sim. Olha, vou chamar o Paulo que mora no quinto andar. E um gajo lá ia... Era uma coisa impecável. Agora preciso mandar uma SMS, não é? SMS. É um WhatsApp. Sim, um WhatsApp. Quando querias falar com alguém, tinhas literalmente que mexer no Porto diz mexer o cu, tinhas que mexer o raninho e ir à casa dele, estás a perceber? Claro. É isso. E ele vivia noutro sítio, noutra rua. Exatamente. E só essa mudança já de si é uma aventura. Portanto, claro que sim, a internet é um fantástico instrumento técnico, pá, mas é fundamental encará-lo como tal e como apenas um passo mais nesta jornada que é fundamental existir, viver além, fora de existir, não é? Pedro, e nessa jornada, já falaste da tua formação e dás muito valor a ela, naturalmente, também a vivência, mas depois quando olhamos para uma composição artística, associamos sempre, vá lá, a um dom que o artista possa ter. A verdade é que, não sei se estou a afirmar, se estou a perguntar, a excelência nesta área, como em qualquer outra, atinge naturalmente com algum talento, mas também com características como a resiliência, a capacidade de trabalho e o espírito de sacrifício. Concordas com esta visão? Porque, na verdade, hoje os mais jovens, digo eu que muitos devem pedir conselhos para entrar neste mundo da música, têm dois caminhos, ou esse, de um crescimento sustentado e consolidado e que tem um custo, perdoa-me se estou a ser um bocadinho exagerado, ou o mais fácil, que era um concurso de televisão, de facto ter algum talento e depois as coisas correrem bem, ou ir para o YouTube e colocar lá umas coisas, mas depois é preciso o resto, não é? Pois, claro que as duas coisas são boas, não é? Ou seja... Pois, são dois caminhos... O que é que tu tens hoje? Os concursos de televisão permitem, por um lado, revelar mais rapidamente, claro, mas permitem revelar aquilo que sempre existiu, pá. Quer dizer, em primeiro lugar, só para terminar aqui este ponto, a formação e o investimento em si próprio é fundamental. Certo. Em primeiro lugar, isso. Isso é indiscutível, não é? Isso nem discutes. Certo. Isso é, digamos, denominador comum, formação individual. Mas esta formação individual não passa só pela música. O professor Egas Muniz, o nosso Nobel, polémico, porque as lobotomias que fazia parece que não são assim muito consensuais hoje em dia, mas pronto, um grande médico e Nobel, o nosso Nobel dizia, parafraseando um provérbio árabe que diz assim: um médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Isto quer dizer tudo, não é? Um juiz que só sabe de direito, não vale a pena estar a julgar, porque o que está ali em causa não é o direito, é a pessoa, é o social, é o ambiente, e daí os juízes terem uma formação específica na área do direito. E muito bem. O músico que só sabe de música, nem de música sabe por uma razão, é que a música não é só música. A música é a percepção do mundo, a música é a percepção do outro, a música é emoção, a música não é uma técnica. É como ser desenhador e arquiteto. O Cisa, eu acho que o Cisa nunca foi para um estirador, a não ser nos anos 40, 50, 40 já estou a brincar, estou com ele. Nos anos 50, o Cisa deve ter ido para um estirador desenhar, mas o Cisa não desenha. Aliás, o Cisa desenha magistralmente. Mas aquelas linhas todas direitinhas, ele dá aos seus desenhadores. Certo. O que é que o Cisa faz? O Cisa pensa. E depois diz... Eu quero uma casa assim. E agora encarreguem-se, portanto, a técnica, vocês técnicos, encarreguem-se de executar esta ideia. Portanto, o músico é sobretudo uma pessoa que tem ideias e que utiliza os vários instrumentos para as pôr cá fora. E ter ideias não é só perceber da sua atividade, há bocado eu disse uma coisa que eu acho que é importante, é ter mundo, viajar é uma delas, ler eu acho que é fundamental, perceber esta essência do mundo, etc. Depois, e portanto essa formação eu acho que é importantíssima, mas
claro que os programas de televisão são um advento do contemporaneidade, fazem parte. Por outro lado, no fundo também são um acelerador, não é? São aceleradores. E o YouTube também, quer dizer, o YouTube compete, e repara que no meio dos milhões, dos milhares de milhões de conteúdos que no YouTube são colocados, e a Billie Eilish é um exemplo disso, de vez em quando revela-se uma coisa verdadeiramente genial, como é óbvio. É uma questão... Quanto estatística, não é? Pois, estamos a dizer mesmo. Isso. É uma mera estatística. Pronto, para nós consumidores é muito difícil a procura, eu não posso ir procurar YouTube, give me a genius. Epá, não dá. Aparecem desenhos animados com gênios na lâmpada, não existe, nós temos que procurar. E por outro lado, a aposta em nós mesmos cria sobretudo uma coisa que eu acho que é importante, que é massa crítica. Nós temos que ter massa crítica. E, portanto, não podemos ser... Há bocado falámos do algoritmo, o algoritmo fornece-nos e nós aceitamos. Nós temos que ser críticos. Às vezes temos que dizer perante o YouTube ou perante a televisão, temos que dizer isto, vou outra vez usar uma expressão muito do Porto, isto é uma grande merda. Temos que ter essa capacidade. Temos que ter essa capacidade de dizer isto é uma merda. Ter espírito crítico. Apesar de muita gente gostar, eu poder dizer, olha, pá, isto é uma merda. Isso chama-se... E constrói-se muito, não é? Não acha que eu acho que se constrói. Eu às vezes gosto que me digam, olha, não está bem isso. Aprende-se mais também quando não está bem do que quando tudo corre bem, digo eu, não é? É isso. E não é postar na internet ou na televisão que é bom, passou a ser exatamente. Bom. Mas agora permite-me, André, por outro lado, eu tenho visto nos programas de televisão, nos concursos e no YouTube também coisas que se calhar teria mais dificuldade em perceber. Portanto, o que é em perceber que existiam. Portanto, e tu há bocado usaste uma palavra que é exatamente isso, é um acelerador. Isto é um acelerador. Mas ao ser um acelerador também dá menos tempo de vida às coisas. Porque estás sempre... Se não tiver conteúdo. Certo. Sim, se não tiver... Sempre insatisfeito, não é? Eu acho que a insatisfação é um problema aqui. Exatamente. Também acho. Eu creio que qualquer psiquiatra estaria de acordo em considerar esta questão dos 20 segundos de atenção para uma coisa, e agora quero outra, e agora quero outra, que nós temos nas stories do Instagram, temos no WhatsApp, nos memes que são partilhados. Eu satisfaço-me imediatamente com a recompensa daquela fotografia, com aqueles 20 segundos que aquele produto me dá, porque tem um desfecho que tem piada. Um gajo a cair num palco, por exemplo, tem piada. Eu conheço um. Olha, tens aí um exemplo das coisas mais partilhadas da minha vida. Foi isso. Foi eu cair no palco. E isso revela o que não tem nada de mal. Porque só se levanta quem cai. Claro. Não é evidente. E o facto era maior. E eu, aliás, chegava a dizer, não sei se com piada ou não, que se soubesse que tanta gente ia ver, já tinha que ir mais vezes. É porque a reação também foi muito boa, portanto, foi muito construtiva, e portanto eu acho que também é aquela sensação de... É engraçado. Nós temos aqui uma data de questões importantes ou de temas que te queria ainda colocar. Um deles é este, não vou deixar de o fazer, que é os Mandemónio. Aquilo foi uma coisa, um tsunami enorme na música portuguesa. Devo dizer que eu não percebi logo, eu não gostei à primeira. Foi quase, o que é isto? E depois tenho um grande amigo meu que muito lhe agradeço, muito me ensinou de música. Pá, tu não estás a ouvir bem isso? Ouve bem isto. Aquilo de facto era uma coisa genial. Mas fica-se com a sensação, e aquele é o primeiro, não é? Que tu gostas e tens essa intenção de agitar consciências e chegar e agitar e mudar. Como é que é esse teu processo criativo? É o momento, o que é que te move naquele momento? É uma preocupação que tu tens? É a forma que tu queres influenciar? No fundo, o que é que te impulsiona? Qual é a tua drive, digamos assim? Sabes que o artista que faz arte com uma função não é um artista. Portanto, eu não tenho nenhum propósito em fazer o que faço. E dito isto, que é uma máxima assim, absolutamente arrogante, remato com esta. Eu faço música porque preciso. E não é preciso no sentido físico, perdão, no sentido tátil, é no sentido emocional.
eu escrevo porque tenho que escrever. Eu faço música porque tenho que fazer música. Porque, olha, também não sei fazer mais nada. Mesmo isso não sei se sei fazer. Mesmo isso não sei se sei fazer. E, portanto, é isso. Agora, se a minha música, se eu quando vou para o piano, se a minha música... E deixa-me... Agora fazemos aqui um silêncio. Os podcasters... O que é que aconteceu? Mas, o silêncio é importante, não é? Tu defendes o silêncio, tu achas que o silêncio é importante, eu também. Eu sou um... Nós estamos aqui também para educar, tem que perceber que o silêncio é importante. Mas repara, a arte, deixa-me dizer esta barbaridade, a arte é a atividade humana. O que é que nos difere dos animais? Pouca coisa. Comemos, regurgitamos, evacuamos, a mesma coisa. Sobrevivemos e depois começamos a inventar pequenos artifícios para nos ajudar. Já há bocado falámos sobre a técnica. Isto parece mal. Não há problema absolutamente nenhum. Já há bocado falámos sobre a técnica. Mas o que é que... O macaco também usa coisas para partir o coco. Atenção. O macaco usa instrumentos técnicos para partir o coco. E não só, há outros animais, há corvos e gralhas que deixam cair as sementes em cima de uma pedra para ela se abrir. E, portanto, não somos os únicos a usar a técnica. Sofisticamos essa utilização. Mas há uma coisa na qual somos únicos. Eu já não vou falar na capacidade de amar. Amar. De empatizar à distância. Nós empatizamos à distância, sem conhecer. Nós empatizamos com o tsunami na Indonésia, não estávamos lá, mas empatizamos e choramos e comovemos e movemos para isso. Nós empatizamos até com espécies com as quais não conseguimos falar. Nós temos uma empatia com a baleia, com o golfinho, pronto. O ser humano tem isso. Eu não conheço nenhuma lula que tenha feito uma manifestação em favor dos direitos do povo. Pronto. Portanto, isso já nos define enquanto essa imagem é genial. Esta capacidade, talvez no SpongeBob isso existe. É esta capacidade que temos de empatizar com o outro à distância. Mas há uma coisa na qual nós fazemos, e era aí que eu queria chegar, que não serve para nada. Aliás, há duas, que não serve para nada. E é aqui que a afirmação é bombástica. Qual é que é? É a arte e a religião. São duas coisas cuja utilidade prática é nula. Nula. Eu agora tenho que concordar contigo. Mas não me apetecia concordar contigo. Não, mas não concordo, tens de concordar. A utilidade prática é nula. Qual é a utilidade da arte e da religião? É a utilidade da salvação espiritual. É essa a utilidade. Mas eu não vou às compras com arte. Percebes? Eu não me alimento. Sim, no sentido... Óbvio, deixa-me dizer-te isto em tua defesa. Eu, se eu ouvir uma boa música de manhã, de tua, vou produzir muito melhor o resto do dia. Eu às vezes quero escrever e não sei o que é de escrever e ponho uma música e tenho logo um sorriso diferente. O meu estado de espírito é diferente. Mas, do ponto de vista do consumidor, certo, essa utilização é uma utilização pessoal e legítima, mas é uma utilização espiritual. E motivacional, exatamente, é intencional. Ele leva o espírito, se quiser. E pronto, essa frase, que é uma banalidade, mas é exatamente isto. A religião, a criação dos deuses na história da humanidade, tem servido para ajudar a humanidade a atravessar momentos de profunda angústia. É para isso que tem servido. Precisamente. É isso. A utilidade dos deuses e da arte é essa. Portanto, quando me perguntas, quando eu vou escrever, isto para responder a esta pergunta, eu devia ter dito, eu vou escrever música... Quando eu vou escrever música, não é para fazer uma coisa funcional. Eu quando faço viagens, o Viagens tem várias canções que são o Não Posso Mais e sabes, começava assim. Como é que era? Eu não posso continuar por aqui fora. Não posso. A música é genial. E não é preciso ter calma que... Amor, essa palavra que me mata, me corta como uma faca, me
deixa no chão como um cão, nu sem sossego, como o prazer que te nego. Dor, cativa privada, bruma que te cobre o corpo de fada e sonho distante na mente e de repente saber que se está só. E é mesmo assim que se quer, longe ou perto, tudo é deserto, tudo é montanha que te arranha a alma, com fúria, com calma, porque é preciso ter calma. Maravilha. Absolutamente genial, consegui falar connosco e ter esse instrumento aí, assim também eu, não é? Parece fácil. Parece fácil. Mas Pedro, mas sabes que é engraçado, porque exatamente por causa disso, na verdade tu em 2011 acabaste por também ter bastantes músicas, e 2011 foi um ano de uma grave crise económica também que ultrapassamos, e que estava associado um bocadinho a estas mensagens, não é? Do difícil, do é preciso ter calma também. E também perguntávamos isto, atualmente esta sociedade, que tipo de mensagens é que precisa? Na verdade, eu acho que na verdade estamos aqui a falar de alguém visionário, não é? Porque na verdade não antecipa, não tem intenção de que essa mensagem seja efetivamente para aquele lugar, para aquele momento, mas adapta-se muito bem e se calhar nestes tempos, atualmente as pessoas até recorrem, eu não sei, eu por exemplo sou uma pessoa que recorre muito a música pelos estados de espírito. Se eu estou triste, vou buscar música triste, não vou buscar música e por aí em diante. E portanto eu acho que se calhar estas mensagens também que nós recebemos através da música, e elas são muito fortes, às vezes até têm muito mais impacto que aquela informação mais institucional, mais estática, é muito importante para as pessoas atualmente. E que tipo de mensagens é que tu transmitirias atualmente para a sociedade de hoje? Isto que estávamos a falar é exatamente, vem ao encontro, quer dizer, esta música, é preciso ter calma, em 94, falava de uma questão tabu na altura, falava sobre SIDA, era uma carta de despedida. E é um êxito de rua, que as pessoas cantam na rua, e às vezes não se apercebem da violência que está implícita nessa música. Uma outra canção que eu fiz, e que agora reemergiu em 2005, a Balada de Gisberta, que teve a ver com um transexual que foi assassinado no Porto, sim. Felizmente tornou a questão visível. Eu acho que as pessoas, o público, o povo português, o país, precisa claramente desta luz que ambos falaram, quer tu, André, quer a Mariana, que é essa necessidade de sustentação de enfrentar o dia, enfrentar a vida. Exatamente. A música, qualquer forma de arte, tem essa força. A música tem, se quiseres, a literatura tem essa força com uma pujança imensa, claro. Mas a literatura requer de mim uma postura ativa. Eu tenho que pegar no livro, sentar-me. Exatamente. Naturalmente, a música é democrática no sentido em que eu me exponho a ela vem ter comigo. E basta eu ligar e a música fornece-me isso. Exatamente. Eu tenho permanentemente em casa aceso o Meso, o canal Meso. De resto, ouço música também da mesma maneira como vocês, para me salvar, para me ajudar. Eu acho que, olha, eu escrevi uma canção para... Como é que está o som? Está bom, está maravilhoso. Está bom. Eu escrevi uma canção durante esta pandemia, aliás, escrevi várias, que... Sabes que uma das coisas que nós nos esquecemos quando vemos estatísticas, e vemos 17 mil mortos em Portugal, 534 mil mortos nos Estados Unidos, são 534 mil famílias, e são 534 mil e 17 mil em Portugal que não se despediram dos seus. Certo. Não é? A dor. Aonde é que entra a religião e a arte? Aqui. É neste momento que elas revelam o seu caráter verdadeiramente inalcançável de vitais para a humanidade. E eu escrevi uma canção que diz: Pai, não chores mais por mim. Vê, o outono já chegou. A vinha está madura, num silêncio de cetim. Se eu não voltar, jura, Pai, não chores mais por mim. Mãe,
o meu caminho é duro. Vou das mãos do teu tesouro. Os dias já vão curtos, crescem sombras no jardim. Se o destino me for bruto, mãe, não chores mais por mim. Pai, não me lembro desta estrada. Mãe, desta fonte não bebi. Já há nuvens na montanha e há um eco de confim. Se cair só Deus me apanha. Mãe, não chores mais por mim. Não chores mais por mim. Não chores mais por mim. Obrigado. Criaste aqui um Como é que está o problema. Sou miserável. Não, pelo amor de Deus, Maravilhoso. eu estou aqui que nem posso. Tá bom, Ainda bem que então não nos vá. vim. Portanto, Então, olha, obrigado. obrigadíssima por este momento. Estás a ver para que é que serve a música? Sem dúvida. Sim, sim. Mas eu Para não mim tenho dúvidas. é o tipo de arte que mais me emociona, devo dizer, e normalmente eu puxo sempre músicas boas, porque eu não tenho ideia de uma música mais triste ou menos triste, músicas pesadas, gosto imenso, as tuas letras já são autênticas obras de literatura. Olha, devo dizer agora uma do Sérgio Godinho, o grão da mesma mola, também uma letra fortíssima dele, acho. Palma, Sérgio Godinho, são Manel Cruz. Exatamente. São autores incríveis. Sim. Olha, mudando só aqui um bocadinho, o tempo, neste caso, é nosso inimigo. Queríamos ainda fazer aqui uma dinâmica contigo, para te pôr à prova, isto não é tudo fácil, não é? Mas ainda temos aqui uma pergunta para te colocar. Tu já te rendeste ao streaming enquanto consumidor ou enquanto profissional, mas também enquanto consumidor? Sim, absolutamente. Enquanto profissional, estamos permanentemente a usá-lo Isso é necessário, não é? para espetáculos, hoje em dia é fundamental, mas já antes o fazíamos. Nós transmitimos concertos. Repara, esta coisa de estares num sítio qualquer. Olha, outro dia eu fui tocar, nesta semana passada, fui tocar aos Açores, inaugurar os palcos nacionais em 21. O primeiro concerto do país foi nos Açores agora, na inauguração do Miquel. Uma sensação ótima, não é? Foi brutal. Espetáculo esgotadíssimo em poucos minutos, com a lotação recomendada, distância de segurança, perfeito. E transmitimos o concerto com um telefonezinho. Eu agora estou-te a mostrar uma coisa do ar-condicionado. Mas foi o telefone. Estás a ver? Mas foi algo também similar. Estás a ver a técnica, a maravilha que é a técnica. E um dos nossos técnicos de estrada, com o telefone, através do meu Instagram, transmitiu o concerto. Portanto, brutal. O streaming, sim, absolutamente. E como consumidor, estou permanentemente olha, ouço muitas aulas em streaming, muitas aulas de filosofia, conferências, claro, espetáculos. O espetáculo do Nick Cave e Idiot Prayer, o espetáculo também do Nick Cave em Copenhaga, estas conferências, não sei se tens visto umas conversas que o Springsteen tem feito. Sim. A primeira foi com o Obama, não é? E o streaming é fundamental nessa também. É outra viagem, não é? O streaming, sim. Eu sinto-me outra vez com 13 anos a viajar com os meus amigos, a darem-me uma asa de frango e sinto-me no mesmo sítio. A chegar à Gare du Sud. E
não é fantástico esta coisa de viver e ver as mudanças a acontecer? É viver, sem Sim, dúvida. é maravilhoso. Pedro, então vamos lá dificultar aquilo um bocadinho, fazer uma dinâmica, aquilo que nós chamamos de perguntas diretas para respostas rápidas. Estás preparadíssimo? Ui. Ui. Piano ou guitarra? Piano. Pois tivemos aqui mais do que eu provo. Sim. Eurovisão, em português ou em inglês? Em português. E olha-me para esta equipa que nós aqui rapidamente pensamos. Olha, e deixa-me só dizer, dar os parabéns à RTP e à produção da RTP e em particular ao Nuno Galopim, mas à produção toda, que recuperou o mito Festival Eurovisão. Pá. Verdade, eu gosto muito. Muito orgulho naquilo. Sim. E sobretudo porque veio trazer à tona, olha, os intérpretes portugueses, que são brutais, fantásticos, e os autores portugueses mais novos, percebes? Sim. Portanto, esta Portugalidade que se consolida neste novo Festival da Canção, Portugalidade ao nível da autoralidade, é uma coisa fantástica, não é? Portanto, parabéns à produção. E agora estávamos aqui a ver olha-me para esta equipa, Sérgio Godinho, Carlos T, Rui Veloso, Manel Cruz, Manel Azevedo, Miguel Araújo, Pedro Abrunhosa, nem vale a pena que estás aqui connosco, e tantos outros que aqui podíamos enumerar. Isso é tudo do Porto. Era isso? Isto é culpa do vinho do Porto ou é o ar da Invicta que tem de facto aqui uma capacidade de lançar todos estes génios? Tu tens músicos distribuídos por todo o país, tens o Diogo Pissarra é de Faro, o Zambujo é de Beja, a Moura tem raízes angolanas. Epá, não, tu tens isso distribuído em todo o país. Mau era que o Porto não tivesse... Agora, defendendo a minha Invicta, repara bem a qualidade desse ramalhete. Isto são vintage, não é? Isto é uma... Vintage, é verdade. Grande qualidade. E música, esta pergunta tu vais-me bater, mas música para refletir ou para influenciar? Já respondeste um pouco, mas... Sim. Epá, eu acho que as duas... Eu acho que a música, e há bocado a Mariana e tu disseram a mesma coisa, que é o estado de espírito. Há alturas em que eu vou ouvir, pá, do mais profundo dub, sabes? Pá, ou metal. E eu viso aos berros, pá, no carro ou aqui no estúdio, em determinadas circunstâncias, não é? E isso espoleta um determinado tipo de atitude e de sabes, de endorfinas e serotoninas e outras é reação química pura. Por outro lado, logo a seguir, preciso de ir ouvir Leonard Cohen, Tom Waits, um sujeito que eu gosto imenso, o Ry X, tem um disco incrível ao vivo numa catedral com uma orquestra, é um músico pop, vale a pena ir ouvir. RYX, Ry X. Muito bem. Registado. Está recomendado. Pedro, agora antes de terminarmos, nós temos aqui sempre uma questão que no fundo convida aqui as pessoas que vêm conversar connosco a olhar para a DECO e ver qual é a perspectiva que tem sobre o que a DECO pode fazer relativamente a vários fatores, a várias áreas. E tu, de facto, usas muito as tuas músicas para marcar posições e sobre temas, não é? Que não só sociais, mas... todos os temas que te preocupam. És um homem de causas, tal como nós, que também somos uma associação de causas e o nosso objetivo é de facto manter aqui o equilíbrio entre o consumidor e os agentes económicos. Como nós não sabemos fazer música, qual será a melhor via para chegar até às pessoas, no teu entendimento? Eu acho que vocês estão a ser demasiado humildes, porque... Não, a sério, porque... Se há um imaginário inconsciente, portanto, que não é preciso alertar, ou seja, quando há um problema qualquer na área do consumo, uma dúvida qualquer na área do consumo, eu acho que a DECO emerge logo nesse inconsciente, por isso é que eu lhe chamei inconsciente. Certo. Está lá, é larvar, é seminal, ele está lá. Existe a DECO, existe a ASAI, num outro campo, certo. No campo da fiscalização, mas vocês cumprem um papel que a mim me parece que está colado à vossa pele, que se fixou no coletivo, que é de uma confiança absoluta, de uma imparcialidade absoluta.
Portanto, eu sei que se a DECO escolheu, a DECO tem razão, está certo e é por ali que eu vou. Essa plataforma de confiança não se compra em redes sociais, não se vende em plataformas, não se marketiza, não se põe em cartazes, faz parte de uma inoculação endógena, que foi é larvar, por isso é que eu estava a dizer que ela é seminal. Os portugueses sabem, eu creio, qual o papel da DECO, e não tenho a menor dúvida de quando vocês vão aos telejornais e estão a ser consultados sobre um determinado assunto, já sabem que a vossa opinião, por muito que venha depois o antes e o depois contrapor, a vossa opinião é imparcial. Como eu dizia há pouco, vocês não estão aqui a vender nada. E é essa o grande trunfo, não é? E quando assim se é, genuíno, profundamente honesto e dedicado à causa da defesa do consumidor, que somos todos nós, somos 11 milhões de consumidores, e sabendo que vocês não são propriamente uma organização que nada em benefício, em dinheiro, sabemos que o fazem por dedicação a nós. E, portanto, é esta verdade, se quiserem, que poucas classes têm. Os médicos já tiveram mais, os magistrados já tiveram mais. Esta instituição chamada DECO tem esta supremacia, esta mais-valia no povo português, que eu não sei como é que vocês... Portanto, é por isso que eu acho que é humildade. Não há nenhuma campanha de comunicação que construa o que vocês construíram com o vosso trabalho. Pronto. Obrigada. Agradeço naturalmente essa tua visão e essa tua... aquilo que é a nossa realidade em ti, e pronto, vamos continuar, prometemos que vamos continuar a fazer este nosso caminho, esta é a nossa viagem em prol de todos nós consumidores e naturalmente contar com as opiniões válidas e como a tua, que aqui nos deixaste e partilhaste contigo de forma tão sincera e transparente a tua visão sobre este mundo complexo que atualmente vivemos, mas que é pleno de oportunidades, é sempre assim que nós gostamos de o ver. Pedro, um grande abraço, muito obrigado. E certamente até breve. Pedro. Mesmo muito obrigada, adoramos esta conversa. Posso dizer que ficou na minha cabeça fixar a pele no coletivo. Vou refletir um momento de silêncio sobre isso, porque de facto acho muito bonito e é mesmo isso. E, portanto, muito obrigada por também participares nesta causa, também é o consumo. Muito obrigada mesmo. Obrigado, eu. Agradecemos por estarem desse lado. Continuem connosco e ouçam todos os episódios. Acompanhem-nos, comentem e partilhem. A DECO sempre consigo.